Perguntas e respostas de O Livro dos Espíritos. Livro 3º. As Leis Morais. Capítulo 8. Lei do Progresso. Estado Natural. Pergunta número 776. O estado natural e a lei natural são a mesma coisa? Não. O estado natural é o estado primitivo. A civilização é incompatível com o estado natural, enquanto que a lei natural contribui para o progresso da humanidade. O estado natural é a infância da humanidade e o ponto de partida de seu desenvolvimento intelectual e moral. O homem, sendo perfectível e carregando em si o germe do seu aperfeiçoamento, não está destinado a viver perpetuamente no estado natural, como não está destinado a viver perpetuamente na infância. O estado natural é transitório, e o homem se liberta pelo progresso e pela civilização. A lei natural, ao contrário, rege a humanidade inteira, e o homem se aperfeiçoa à medida que compreende melhor e pratica melhor essa lei. Pergunta número 777. No estado natural, o homem, tendo menos necessidades, não tem todas as atribulações que ele cria para si num estado mais avançado. Que pensar da opinião daqueles que olham esse estado como aquele da mais perfeita felicidade sobre a terra? Que queres? É a felicidade do bruto, e há pessoas que não compreendem outra. É ser feliz à maneira dos animais. As crianças também são mais felizes que os adultos. Pergunta número 778. O homem pode retrogradar até o estado natural? Não. O homem deve progredir sem cessar e não pode retornar ao estado de infância. Se ele progride, é porque Deus quer assim. Pensar que ele pode retroceder à sua condição primitiva seria negar a lei do progresso. Marcha do progresso. Pergunta número 779. O homem possui em si a força de progredir, ou o progresso não é senão o produto de um ensinamento? O homem se desenvolve ele mesmo naturalmente, mas nem todos progridem ao mesmo tempo e da mesma forma. É então que os mais avançados ajudam o progresso dos outros pelo contato social. Pergunta número 780. O progresso moral segue sempre o progresso intelectual? É a sua consequência, todavia não o segue sempre imediatamente. Como o progresso intelectual pode conduzir ao progresso moral? Fazendo compreender o bem e o mal. O homem então pode escolher. O desenvolvimento do livre-arbítrio segue o desenvolvimento da inteligência e aumenta a responsabilidade dos atos. Como ocorre então que os povos mais esclarecidos sejam frequentemente os mais pervertidos? O progresso completo é o objetivo, mas os povos, como os indivíduos, não o alcançam senão passo a passo. Até que o senso moral se tenha neles desenvolvido, eles podem mesmo servir-se de sua inteligência para fazer o mal. O moral e a inteligência são duas forças que não se equilibram senão com o tempo. Pergunta número 781. É dado ao homem o poder de deter a marcha do progresso? Não, mas o de entravar algumas vezes. Que pensar dos homens que tentam deter a marcha do progresso e de fazer a humanidade retrogradar? Pobres seres que Deus castigará. Eles serão transportados pelas torrentes que querem deter. O progresso, sendo uma condição da natureza humana, não está ao alcance de ninguém a ele se opor. É uma força viva que as más leis podem retardar, mas não sufocar. Quando essas leis se lhe tornam incompatíveis, ele as afasta com todos aqueles que tentam mantê-las, e assim o será até que o homem tenha colocado suas leis em conformidade com a justiça divina, que quer o bem para todos, e não leis feitas para o forte em prejuízo do fraco. Pergunta número 782. Não há homens que entravam o progresso de boa fé, querendo favorecê-lo porque o veem sob seu ponto de vista e frequentemente onde ele não está? Pequena pedra colocada sob a roda de uma grande viatura e que não a impede de avançar. Pergunta número 783. O aperfeiçoamento da humanidade segue sempre uma marcha progressiva e lenta? Há o progresso regular e lento que resulta da força das coisas, mas quando um povo não avança muito depressa, Deus lhe suscita de tempos em tempos um abalo físico ou moral que o transforma. O homem não pode ficar perpetuamente na ignorância porque deve atingir o fim marcado pela providência. Ele se esclarece pela força das coisas. As revoluções morais, como as revoluções sociais, infiltram-se pouco a pouco nas ideias e germinam durante os séculos. De repente estouram e fazem ruir o edifício carcomido do passado, que não está mais em harmonia com as necessidades novas e as novas aspirações. O homem não percebe frequentemente nessas comoções senão a desordem e a confusão momentaneamente que o atingem nos seus interesses materiais. Aquele que eleva seu pensamento acima da personalidade admira os desígnios da providência,
que do mal faz surgir o bem. A tempestade e a agitação saneiam a atmosfera depois de tê-la perturbado. Pergunta número 784. A perversidade do homem é bem grande e não parece marchar para trás em lugar de avançar, pelo menos do ponto de vista moral? Enganas-te. Observa bem o conjunto e verás que ele avança, visto que compreende melhor o que é o mal e que cada dia corrige os abusos. É preciso o excesso do mal para fazer compreender a necessidade do bem e das reformas. Pergunta número 785. Qual é o maior obstáculo ao progresso? O orgulho e o egoísmo. Quero falar do progresso moral porque o progresso intelectual caminha sempre, e à primeira vista, parece dar a esses vícios um redobramento de atividade, desenvolvendo a ambição e o amor das riquezas que, a seu turno, excitam o homem às procuras que esclarecem seu espírito. É assim que tudo se tem no mundo moral como no mundo físico e que do mal mesmo pode surgir o bem. Mas esse estado de coisas é breve e mudará à medida que o homem compreenda melhor que há, fora dos prazeres dos bens terrenos, uma felicidade infinitamente maior e infinitamente mais durável. Há duas espécies de progresso que se prestam mútuo apoio e que todavia não marcham lado a lado, o progresso intelectual e o progresso moral. Entre os povos civilizados, o primeiro recebe neste século todos os incentivos desejáveis e por isso atingiu um grau desconhecido até nossos dias. Falta ao segundo para que esteja no mesmo nível, todavia, se comparam os costumes sociais aos de alguns séculos atrás. Seria preciso ser cego para negar o progresso. Por que, pois, a marcha ascendente se deteria antes pelo moral que pela inteligência? Por que isso não haveria entre o século XIX e o 24º século igual diferença que entre o 14º e o 19º? Duvidar seria pretender que a humanidade está no apogeu da perfeição, o que seria absurdo, ou que ela não é perfectível moralmente, o que é desmentido pela experiência. Povos degenerados. Pergunta número 786. A história nos mostra uma multidão de povos que, depois dos abalos que os agitaram, caíram na barbárie. Onde está nesse caso o progresso? Quando tua casa ameaça ruir, tu a derrubas para a reconstruir de maneira mais sólida e mais cômoda. Mas até que ela esteja reconstruída, há perturbação e confusão em tua residência. Compreende ainda isto. Eras pobre e habitavas um casebre, porém, tornando-te rico, o trocaste para habitar um palácio. Então, um pobre diabo como tu o eras, vem tomar teu lugar no casebre e está muito contente, porque antes disso não tinha abrigo. Pois bem, aprende, pois, que os espíritos que estão encarnados nesse povo degenerado não são aqueles que o compuseram ao tempo do seu esplendor. Os de então que avançaram foram para habitações mais perfeitas e progrediram enquanto que outros menos avançados tomaram seu lugar, que a seu turno trocarão. Pergunta número 787. Não há raças que por sua natureza são rebeldes ao progresso? Sim, mas estas se aniquilam cada dia corporalmente. Qual será a sorte futura das almas que animam essas raças? Elas atingirão, como todas as outras, a perfeição, passando por outras existências. Deus não deserda a ninguém. Assim, os homens mais civilizados foram selvagens e antropófagos? Tu mesmo foste mais de uma vez, antes de seres o que és. Pergunta número 788. Os povos são individualidades coletivas que, como os indivíduos, passam pela infância, idade madura e decrepitude. Essa verdade, constatada pela história, não pode fazer pensar que os povos mais avançados deste século terão seu declínio e seu fim, como os da antiguidade? Os povos que não vivem senão a vida do corpo, aqueles cuja grandeza não está fundada senão sobre a força e a extensão, nascem, crescem e morrem, porque a força de um povo se esgota como a de um homem. Aqueles cujas leis logísticas discordam do progresso das luzes e da caridade, morrem porque a luz mata as trevas e a caridade mata o egoísmo. Mas há para os povos, como para os indivíduos, a vida da alma. Aqueles cujas leis se harmonizam com as leis eternas do Criador, viverão e serão a luz dos outros povos. Pergunta número 789. O progresso reunirá um dia todos os povos da Terra em uma só nação? Não em uma só nação, isso é impossível, porque da diversidade dos climas nascem os costumes e as necessidades diferentes que constituem as nacionalidades. Por isso lhes serão necessárias sempre leis apropriadas a esses costumes e a essas necessidades. Mas a caridade não conhece diferença de latitudes e não faz distinção dos homens pela cor. Quando a lei de Deus for por toda parte a base da lei humana, os povos praticarão a caridade de um para o outro como os indivíduos de homem para homem. Então, eles viverão felizes e em paz,
porque ninguém procurará fazer injustiça para seu vizinho, nem viver às suas custas. A humanidade progride pelos indivíduos que se aperfeiçoam pouco a pouco e se esclarecem. Então, quando estes se impõem pelo número, tomam a frente e arrastam os outros. De tempos em tempos surgem entre eles homens de gênio que dão um impulso e depois homens com autoridade, instrumentos de Deus que em alguns anos a fazem avançar alguns séculos. O processo dos povos faz ainda ressaltar a justiça da reencarnação. Os homens de bem fazem louváveis esforços para fazer avançar uma nação moral e intelectualmente, e seja assim a nação transformada será mais feliz neste mundo como no outro. Mas durante a sua marcha lenta através dos séculos, milhares de indivíduos morrem a cada dia. Qual é a sorte de todos aqueles que sucumbem no trajeto? Sua inferioridade relativa os priva da felicidade reservada aos que chegam por último? Ou sua felicidade é relativa? A justiça divina não consagraria uma tal injustiça. Pela pluralidade das existências, o direito à felicidade é o mesmo para todos, porque ninguém está deserdado do progresso. Aqueles que viveram ao tempo da barbárie, podendo retornar ao tempo da civilização, no mesmo povo ou em outro, resulta que todos aproveitam a marcha ascendente. Mas o sistema da unidade das existências apresenta aqui uma outra dificuldade. Por esse sistema, a alma é criada no momento do nascimento e, portanto, se um homem é mais avançado que outro, é porque Deus criou para ele uma alma mais avançada. Por que esse favor? Que mérito tem ele que não viveu mais que um outro, menos que um outro, frequentemente para estar dotado de uma alma superior? Mas isso não é a dificuldade principal. Uma nação passa em 1000 anos da barbárie à civilização. Se os homens vivessem 1000 anos, conceber-se-ia que nesse intervalo eles tivessem tempo de progredir, mas todos os dias eles morrem em todas as idades e se renovam sem cessar, de tal sorte que cada dia os vemos aparecerem e desaparecerem. Ao cabo de 1000 anos não há mais traços dos antigos habitantes da nação, que de bárbara que era, tornou-se civilizada. O que progrediu? Os indivíduos outrora bárbaros? Mas eles estão mortos há muito tempo. Os recém-vindos? Mas se sua alma é criada no momento do seu nascimento, ela não existia ao tempo da barbárie e é preciso então admitir-se que os esforços que se fez para civilizar um povo têm o poder não de melhorar as almas imperfeitas, mas de fazer Deus criar almas mais perfeitas. Comparemos essa teoria do progresso com a dada pelos espíritos. As almas chegadas ao tempo da civilização têm em sua infância como todas as outras, mas já viveram e chegaram avançadas devido a um progresso anterior. Elas vêm atraídas por um meio que lhes é simpático e que está em conformidade com seu estado atual, de sorte que as atenções dadas à civilização de um povo não têm por efeito criar para o futuro almas mais perfeitas, mas atrair aquelas que já progrediram, seja aquelas que já viveram entre esse mesmo povo ao tempo da barbárie, seja as que vêm de outra parte. Aqui ainda está a chave do progresso da humanidade inteira. Quando todos os povos estiverem ao mesmo nível pelo sentimento do bem, a Terra não será ponto de encontro senão de bons espíritos que viverão entre si em união fraternal, e os maus, encontrando-se repelidos e deslocados, irão procurar nos mundos inferiores o meio que lhes convém até que sejam dignos de virem ao nosso meio transformados. A teoria vulgar tem ainda por consequência que os trabalhos de aperfeiçoamento social não aproveitam senão as gerações presentes e futuras. É nulo para as gerações passadas que cometeram o erro de vir muito cedo e que se tornam o que podem carregadas que estão de seus atos de barbárie. Segundo a doutrina dos espíritos, os progressos ulteriores aproveitam igualmente a essas gerações que viveram em condições melhores e podem assim aperfeiçoar-se ao abrigo da civilização. Civilização. Pergunta número 790. A civilização é um progresso ou, segundo alguns filósofos, uma decadência da humanidade? Progresso incompleto. O homem não passa subitamente da infância à idade madura. É racional condenar a civilização? Condenai antes aqueles que abusam dela, e não a obra de Deus. Pergunta número 791. A civilização se depurará um dia de maneira a fazer desaparecer os males que ela tenha produzido? Sim, quando o moral estiver tão desenvolvido quanto a inteligência. O fruto não pode vir antes da flor. Pergunta número 792. Por que a civilização não realiza imediatamente todo o bem que ela poderia produzir? Porque os homens não estão ainda prontos nem dispostos a obter esse bem. Não seria também porque, criando novas necessidades, ela superexcita paixões novas? Sim, e porque todas as faculdades do espírito não progridem ao mesmo tempo. É preciso tempo para tudo. Não podeis esperar frutos perfeitos de uma civilização incompleta. Pergunta número 793.
Por quais sinais se pode reconhecer uma civilização completa? Vós a reconhecereis no desenvolvimento moral. Acreditais estar bem avançados porque tendes feito grandes descobertas e invenções maravilhosas e estáis melhor alojados e melhor vestidos que os selvagens. Todavia não tereis verdadeiramente o direito de dizer-vos civilizados, senão quando houverdes banido de vossa sociedade os vícios que a desonram e puderdes viver entre vós como irmãos, praticando a caridade cristã. Até lá não sois senão povos esclarecidos, não tendo percorrido senão a primeira fase da civilização. A civilização tem seus graus, como todas as coisas. Uma civilização incompleta é um estado de transição que engendra males especiais, desconhecidos no estado primitivo. Ela, porém, não se constitui menos em um progresso natural necessário que traz em si o remédio ao mal que faz. À medida que a civilização se aperfeiçoa, faz cessar alguns dos males que engendrou e esses males desaparecerão com o progresso moral. De dois povos chegados ao cume da escala social, só poderá dizer o mais civilizado, na verdadeira acepção do termo, aquele em que se encontre menos egoísmo, menos cupidez e menos orgulho, onde os hábitos sejam mais intelectuais e morais que materiais, onde a inteligência possa se desenvolver com mais liberdade, onde haja mais bondade, boa-fé, benevolência e generosidade recíprocas, onde os preconceitos de casta e de nascimento estejam menos enraizados, porque esses preconceitos são incompatíveis com o verdadeiro amor ao próximo, onde as leis não consagrem nenhum privilégio e sejam as mesmas para o último como para o primeiro, onde a justiça se exerça com menos parcialidade, onde o fraco encontre sempre apoio contra o forte, onde a vida do homem, suas crenças e suas opiniões sejam melhor respeitadas, onde haja menos infelizes e, enfim, onde todos os homens de boa vontade estejam sempre seguros de não lhes faltar o necessário. Progresso da legislação humana. Pergunta número 794. A sociedade poderia ser regida somente pelas leis naturais, sem o concurso das leis humanas? Ela poderia se os homens as compreendessem bem, e seriam suficientes se houvessem vontade de praticá-las. Mas a sociedade tem suas exigências e precisa de leis particulares. Pergunta número 795. Qual é a causa da instabilidade das leis humanas? Nos tempos de barbárie são os mais fortes que fazem as leis e as fazem para eles. Foi preciso modificá-las à medida que os homens compreenderam melhor a justiça. As leis humanas são mais estáveis à medida que se aproximam da verdadeira justiça, quer dizer, à medida que elas são feitas para todos e se identificam com a lei natural. A civilização criou para o homem novas necessidades, e essas necessidades estão relacionadas com a posição social em que se colocou. Há que se regrar os direitos e os deveres dessa posição pelas leis humanas, mas sob a influência de suas paixões, frequentemente eles criam direitos e deveres imaginários que condenam a lei natural e que os povos apagam de seus códigos à medida que progridem. A lei natural é imutável e a mesma para todos. A lei humana é variável e progressiva. Só ela pôde consagrar na infância das sociedades o direito do mais forte. Pergunta número 796. A severidade das leis penais não é uma necessidade no estado atual da sociedade? Uma sociedade depravada tem certamente necessidade de leis mais severas. Infelizmente, essas leis se interessam mais em punir o mal, quando já feito, do que secar a fonte do mal. Não há senão a educação para reformar os homens. Então, eles não terão mais necessidade de leis tão rigorosas. Pergunta 797. Como o homem poderia ser levado a reformar suas leis? Isso vem naturalmente pela força das coisas e a influência das pessoas de bem que o conduzem no caminho do progresso. Ele já reformou muitas e reformará outras. Espera. Influência do Espiritismo sobre o progresso. Pergunta número 798. O Espiritismo tornar-se-á uma crença popular ou ficará circunscrito a algumas pessoas? Certamente ele se tornará uma crença popular e marcará uma nova era na história da humanidade, porque está na natureza e é chegado o tempo em que deve tomar lugar entre os conhecimentos humanos. Entretanto, terá grandes lutas a sustentar, mais ainda contra o interesse que contra a convicção, porque não é preciso dissimular que há gente interessada em combatê-lo, uns por amor próprio, outros por causas inteiramente materiais. Mas os contraditores, achando-se mais e mais isolados, serão forçados a pensar como todo mundo sob pena de se tornarem ridículos. As ideias não se transformam senão com o tempo, e jamais subitamente. Elas se enfraquecem de geração em geração e acabam por desaparecer pouco a pouco com aqueles que as professaram e que são substituídos por outros indivíduos,
imbuídos de novos princípios, como ocorre com as ideias políticas. Vede o paganismo. Não há hoje, certamente, pessoas que professem as ideias religiosas dos tempos pagãos. Entretanto, vários séculos depois do advento do cristianismo, elas deixam traços que só a completa renovação das raças pôde apagar. Ocorrerá o mesmo com o espiritismo. Ele fez muito progresso, mas haverá ainda, durante 2 ou 3 gerações, um fermento de incredulidade que só o tempo dissipará. Toda sua marcha será mais rápida que a do cristianismo, pois é o próprio cristianismo que lhe abre os caminhos e sobre o qual ele se apoia. O cristianismo tinha o que destruir, o espiritismo só tem que edificar. Pergunta número 799. De que maneira o espiritismo pode contribuir para o progresso? Destruindo o materialismo, que é uma chaga da sociedade. Ele faz os homens compreenderem onde está o seu verdadeiro interesse. A vida futura não estando mais velada pela dúvida, o homem compreenderá melhor que ele pode assegurar seu futuro pelo presente. Destruindo os preconceitos de seitas, de castas e de cor, ele ensina aos homens a grande solidariedade que deve uni-los como irmãos. Pergunta número 800. Não é para temer que o espiritismo não possa triunfar da negligência dos homens e de seu apego às coisas materiais? Seria conhecer bem pouco os homens se se pensasse que uma causa qualquer pode transformá-los como por encantamento. As ideias se modificam pouco a pouco segundo os indivíduos, e é preciso gerações para apagar completamente os traços dos velhos hábitos. A transformação não pode, pois, operar-se senão com o tempo, gradualmente, pouco a pouco. A cada geração, uma parte do véu se dissipa. O espiritismo veio rasgá-lo completamente. Mas até lá, mesmo que só tivesse o efeito de corrigir um homem de um só dos seus defeitos, e seria um passo que ele teria feito dar, e por isso mesmo um grande bem, porque esse primeiro passo lhe tornaria outros mais fáceis. Pergunta número 801. Por que os espíritos não ensinaram em todos os tempos o que ensinam hoje? Não ensinais às crianças o que ensinais aos adultos, e não dais para um recém-nascido um alimento que não possa digerir. Cada coisa a seu tempo. Eles ensinaram muitas coisas que os homens não compreenderam ou desnaturaram, mas que podem compreender atualmente. Por seus ensinamentos, mesmo incompletos, prepararam o terreno para receber a semente que vai frutificar hoje. Pergunta número 802. Visto que o espiritismo deve marcar um progresso na humanidade, por que os espíritos não aceleram esse progresso com manifestações tão gerais e tão patentes que a convicção será levada aos mais incrédulos? Quereríeis milagres, mas Deus os espalha a mancheias sob vossos passos, e tendes ainda homens que o renegam. O próprio Cristo convenceu seus contemporâneos pelos prodígios que realizou? Não vedes hoje homens negarem os fatos mais patentes que se passam sob seus olhos? Não tendes os que dizem que não acreditariam mesmo que vissem? Não é por prodígios que Deus quer reconduzir os homens, em sua bondade quer deixar-lhes o mérito de se convencerem pela razão.